Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Vamos falando aí sobre as coisas que estão acontecendo internamente no Vasco, aproveitando essa data FIFA, porque a gente ainda tem um que vai vir aqui e falar, pô, vai falar de gestão, quero saber de futebol. O Vasco joga quarta-feira que vem, já tem gente querendo saber de escalação hoje. Né? Olha só, não é quarta depois de amanhã, é quarta-feira na outra semana. Então essa data FIFA é bom para a gente colocar alguns assuntos que a gente vai deixando de lado por causa do futebol em dia. Né? E agora a gente vai falar sobre o que está rolando na justiça com relação a 777, a ICAP, enfim, todo esse imbróglio que saiu hoje, uma atualização no GE. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Dei umas dicas que bateram hoje, né? Que foi lá na Argentina, bateu fácil 1,5, já estava com uma odd de 1,60. Peguei ela muito boa no ao vivo. E também no jogo do Santos, falei que seria jogo para gols, 3 gols só no primeiro tempo. Então, dicas aí que foram dadas no canal, batendo de novo. Amanhã eu trago um bilhete, trago uma dica para vocês. Falei que a grade estava magra. O link está no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Antes de trazer aqui esse rolo envolvendo aí a SAF do Vasco, só uma informação sobre o Puma Rodrigues, né? O Pumita foi convocado pela seleção para a data FIFA, vai jogar com a seleção uruguaia no dia 11/10 e no dia 15/10, numa terça-feira. 15/10 às 8h30, parece. 20h30 ele entra em campo para jogar. E o Vasco joga na quarta, no dia 16/10, às 21h30, Campeonato Brasileiro lá em São Paulo contra o São Paulo. Então, por causa da data FIFA, a gente deve perder o Puma, não tem condição dele sair depois do jogo, viajar para jogar, menos de 24 horas depois, no Campeonato Brasileiro. Essa foi toda a confusão, a celeuma envolvendo a mudança de data, né? Porque por isso que o Flamengo, por isso que o Atlético Mineiro pediram para trocar e jogar as semifinais da Copa do Brasil para o final de semana, porque eles não queriam jogar desfalcado. O Vasco jogou, né? Contra o Atlético Paranaense e não chiou. E foi oitavas de final. Ou foi quarta de final. Aí agora os bonitinhos vão lá na CBF, o Flamengo, e eu não quero jogar porque eu vou jogar desfalcado, me colocam para jogar no final de semana e puxa o jogo do Campeonato Brasileiro que não tem muita importância para o meio de semana. A gente já não vai ganhar mesmo, a CBF vai lá e acata o que o bonitinho falou. E aí um monte de gente ficou dando chilique nas redes sociais, falando que não ia ter jogo, que não iam entrar em campo. Conversa fiada, conversa mole, que eu falei. Vão manter a data que a CBF fez e vai ter o jogo, vão entrar em campo. É o que eu imagino. Vamos ver, né? Vamos ver que tem uma ação no Tribunal de Justiça Desportivo que pediu para a CBF se manifestar, ou o jurídico da CBF. Não houve atualizações, mas o Tribunal de Justiça Desportiva é um braço da CBF. Você acha que eles vão fazer alguma coisa? Eu, particularmente, não acredito. Tá? Então tá aí, né, o Pumita que deve desfalcar o Vasco no jogo contra o São Paulo. Não sei, de repente o Vasco vai até poupar alguns jogadores. Você imagina um Verratti tomar uma pancada no jogo contra o São Paulo e ficar de fora da semifinal contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Imagina o Léo Jardim, não, mas o Léo Jardim, isso aí é fominha, isso aí vai pro jogo. Mas só para dar uma ideia, né? Só para dar uma ideia. Bom, agora vamos falar desse imbróglio na justiça envolvendo aí a SAF do Vasco. Saiu hoje uma matéria no GE, confirmando, né, que a 777 faliu, já entregou o escritório que tinha alugado, até uma festa que fizeram de Réveillon em um motel, eles deram cano, não pagaram, deram calote, quebrou. Não tinha dinheiro, essa porra nunca teve dinheiro. A gente falou que várias vezes que isso aí era furada. Tava vendendo o Vasco para um ex-traficante, tava vendendo. Eu falava que era um político de carreira, que era o Carlos Osório, citado em um monte de coisa aqui no Brasil, vendendo o Vasco para um ex-traficante e uma galera batendo palma, fazendo propaganda
com a cara mais lisa do mundo. Deu no que deu, né? E aí a empresa faliu. A EICAP, que é a controladora agora dos ativos da 777, segundo a matéria no GE, está correndo para tentar vender os ativos às pressas, só que não é bem assim. Não é assim que as coisas funcionam. Estão tentando vender os times, o percentual que tem dos times de futebol, né? Inclusive estão tentando vender um iate, que era o iate que chamava 777, que custa aí uns 10 milhões de reais, e um jatinho que eles usavam que custa uns 109 milhões de reais. Então, eles estão tentando vender isso junto com o percentual. Por exemplo, a 777 dizem que pagou 310 milhões e tem direito a 31% da SAF do Vasco. É por isso que eu falo que o Pedrinho tem que abrir o contrato. Tem esse negócio de utilizar esse contrato. A oposição não tem que aceitar o Pedrinho reutilizar um contrato que até eles falaram que foi um absurdo, o contrato de venda do Vasco. Então não tem esse negócio. Já devia ter aberto, quem sabe até entrado na justiça para retomar o percentual da SAF do Vasco, para tomar esses 31% de volta. Por quê? Perdão. Se o contrato tem ali cláusulas que lesaram o Vasco, se não foram cumpridas as cláusulas que colocaram dentro do contrato, abre a movimentação ou as movimentações financeiras. Se o dinheiro realmente entrou, o que fizeram com o dinheiro, o que saiu de dinheiro da SAF do Vasco. Isso é que tinha que ser colocado para o Conselho Deliberativo, para os conselheiros, para o sócio vascaíno terem uma noção do que aconteceu e daí se tomar uma providência com relação ao rompimento e ter de volta os 31% que levaram para essa empresa que agora é controladora, a EICAP. Vamos lá. O que está pegando? Não é assim, vai correr e vai vender. Tá tudo travado. Né? Um fundo inglês chamado Lender Hall, esse fundo emprestou 600 milhões de reais a 777. E a 777 deu como garantia, por isso está travado na justiça, ela deu como garantia ativos que ela já não tinha ou que ela já tinha dado como garantia em outros negócios. Agiram como estelionatários que são. Por isso, na justiça, travou tudo, a 777 quebrou, a EICAP, que é controladora, é a empresa por trás da 777, tá? No fundo, quem comprou o Vasco foi essa EICAP, né? E essa empresa inglesa que emprestou esse dinheiro pediu uma liminar para suspender as vendas, por isso não se vendeu nada até agora. Nada. Pra você ter uma ideia do embrolhe, nem o Everton está conseguindo ser vendido. Ah, mas a 777 não comprou o Everton, mas botou uma grana lá. E essa grana, ela entra como um empréstimo, como entrou o empréstimo Ponte no Vasco, aqueles 70 milhões. Se entrou esse dinheiro, né? Então essa grana que ela colocou lá, o cara que vai comprar o Everton tem que sentar para conversar com o dono do Everton e com a EICAP, para poder pagar essa grana que foi colocada no Everton, e aí sim eles concluíram uma negociação. Então travou até a venda do Everton, travou a venda do Everton, do Genoa, de todos os times, Standard Liège, do Vasco, não vai vender. A previsão é que em dezembro role um julgamento, né, envolvendo ali essa empresa inglesa e a EICAP, para saber o que vai ser tomado de decisão com relação a esses golpes que foram dados. E mais uma vez, cara, mais uma vez aqui, essas pessoas que fizeram isso com o Vasco, essa vagabundagem que foi feita com o Vasco, e eu acho interessante, a mídia na hora de fazer propaganda para o Vasco ser vendido, eram programas 24 horas dizendo que o Vasco tinha que ser vendido para uma empresa, que agora a gente tinha que olhar para um futuro profissional, acabar com o amadorismo no futebol, né, seu Capelo? O Capelo lá da Sport TV, nunca mais! Por que não fazem roda de debate para discutir? Olha, gente, cuidado com o SAF. Olha lá o golpe que fizeram no Vasco. Abriram uma empresa em um paraíso fiscal, que é a tal da 777 Carioca, que ninguém sabe quem são os donos, que realmente essas pessoas ganharam uma grana com a venda do Vasco, pode ter nomes bem conhecidos como o dono dessa empresa lá em Delaware, que é um paraíso fiscal, que foi aberta antes do Vasco ser negociado, antes do Vasco ser vendido, de abrir uma 777 Carioca, inclusive com o Salgado dizendo que recusou proposta de vários outros grupos. Então tem muita maracutaia que tem que ser exposta, Pedrinho.
Eu sei que seu grupo, ou parte do seu grupo, os conselheiros, uma galera que está aí, participou desse negócio. Mas se você ama de verdade o Vasco, exponha tudo que foi feito. Tem que passar limpo essa venda do Vasco. Os conselheiros de oposição têm que ser mais ativos. Tá todo mundo tranquilo. Tem que ir para cima, tem que investigar e tem que expor tudo que foi feito no Vasco para essas pessoas não só serem expulsas do quadro de sócio, nunca mais pisar em São Januário, seu Júlio Brandt, Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada, Renato Brito, enfim, toda essa galera que ajudou a vender o Vasco, além de ser expulso, não tem que pisar em São Januário, responder civil e criminalmente. É isso que tem que acontecer, porque o que fizeram com o Vasco foi de uma cachorrada, de uma pilantragem, e agora não tem roda de debate, né? Nem os canais que ajudaram a vender sobre essa sacanagem já não repercute mais, né? Já não fala, olha gente, cuidado com o SAF, olha lá os quadrilheiros que tomaram de assalto o Vasco, olha o que está acontecendo no Vasco. Abriram uma empresa no paraíso fiscal, colocaram o Vasco na mão de um ex-traficante, a empresa era estelionatária, tiraram o dinheiro emprestado do Vasco sem que o associativo soubesse, quebraram a SAF do Vasco, ninguém repercute absolutamente nada. Será por quê? Será por quê? Então se o Pedrinho quer mesmo mostrar que ama o Vasco, que agora, né, tá ali como presidente, representando o torcedor vascaíno, ele tem que abrir, né, porque ali não tem que esconder e botar quem fez coisa errada na cadeia. Na cadeia, que é lugar de gente que não presta, de gente safada, tá? Vou deixar aí pra finalizar um trecho, um pedacinho de um canal que tá dando show na cobertura dessa situação, que é o canal Direito Empresarial com o professor José Humberto. Ele fez um vídeo de 10 minutos explicando tudo o que tá acontecendo. Vou deixar só um aperitivo pra você. E aí, se você gostar, você vai lá e vê o vídeo no canal dele. Sabe por quê? Porque da outra vez, acho que eu peguei um trecho desse vídeo, do vídeo que ele fez, e coloquei aqui. Bom, legal, bacana, tô ali expondo o canal dele, falei o nome, que é Direito Empresarial, só que as pessoas não vão lá no canal do cara. E assim é uma sacanagem, porque o cara tem um trabalho para produzir um vídeo, aí as pessoas pegam e jogam ele na íntegra num canal, e ele acaba não sendo beneficiado. Então o que eu quero aqui é botar um aperitivo de um vídeo de 10 minutos, e se você gostou, vai lá, conclua, né? Termine de ver o vídeo lá, que ele é muito explicativo, e curte, fala que foi indicado pelo canal Vascaíno Cerrado. Tamo junto, grande abraço, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Isso aqui é muito importante porque ela impacta diretamente no futuro da SAF. Nós sabemos que a ACAP substituiu a 777. Então temos como acionista Vasco Associativo e a ACAP tentando vender a participação societária para um investidor. Isso ainda não ocorreu, não temos informações pelo menos nesse sentido. Os processos, né, processo judicial e a arbitragem ainda permanecem suspensos. O ano está terminando e nada ainda definido. O que essa informação que o GE trouxe impacta? Mas na justiça, a ACAP colocou à venda ativos da 777, incluindo todos os clubes, avião e até iate. A notícia, ela precisa ter uma certa cautela, porque quando se diz que colocou à venda todos os clubes, está dizendo evidentemente da participação societária que a ACAP possui nessas sociedades anônimas. Vamos colocar isso aqui de uma maneira didática então? Em primeiro lugar, nós temos que a 777, ou melhor dizendo, a ACAP está afastada do controle da SAF do Vasco. Ou seja, não tem poder de decisão nesse sentido, está tudo suspenso, o processo judicial também está suspenso, mas a ACAP ainda é um acionista, possui propriedade, que são as ações, e essas ações têm um valor e é o que ela está tentando negociar. Segundo, a ACAP, como é acionista no Vasco, também é do Genoa da Itália, do Red Star, do Stand Liège. Todos esses clubes estão tentando fazer a mesma coisa que está ocorrendo aqui no Vasco, ou seja, encontrar um investidor para comprar essa participação societária. Se isso ocorrer, faça a venda dessas ações, ou seja, sai a ACAP e entrará esse investidor num novo formato, com capital, para controlar ou não essas sociedades, e aí vai depender de cada um dos clubes de futebol. Terceira notícia importante é que eu presto muita atenção de vocês. Há um grande receio de que essa venda ela possa não ocorrer. Por quê? Lembra que existe um processo lá nos Estados Unidos, da Linden Hall, que está cobrando a 777, e lá há um pedido liminar, ou seja, pedido de urgência, para que seja proibido a ACAP de fazer a dissipação, ou seja, de alienar, de vender os ativos que possui para que ela tenha chance de receber. Como é que funciona isso na prática?